20 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 20. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Desde 2023, nós fazemos a meditação no livro de Provérbios todos os meses. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão com o propósito de trazer sabedoria para aqueles que são simples e também experiência para os jovens, para que possam tomar boas decisões na sua vida. O livro de Provérbios também foi escrito para aqueles que estão buscando o discernimento, o entendimento, a prudência e também para os que já são sábios, para que eles cresçam em sabedoria e em entendimento. De acordo com o capítulo 1 de Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra temor pode significar ter medo e também pode significar ter extremo respeito. No caso de Provérbios, significa ter muito respeito. Então, o princípio da sabedoria é o extremo respeito ao Senhor. Quando nós temos extremo respeito a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar em nossa vida, nós começamos a entender os planos e os projetos de Deus. E o livro de Provérbios, ele tem apenas 31 capítulos, de forma que você consegue ler esse livro todos os meses. Se você meditar em um capítulo por dia e você aplicar os ensinamentos desse livro na sua vida, você com certeza vai prosperar. Há um livro que menciona que depois de 2 anos fazendo isso todos os meses, você já toma decisões que mudam a sua vida e que, se você insiste lendo todos os meses Provérbios e colocando em prática, você prospera em tudo que você faz. Pense que em um ano você tem 12 meses, em 5 anos você tem 60 meses. Se você lê, aplica, melhora e repete, não tem como você não prosperar. Então aqui em Provérbios capítulo 20, nós estamos usando algumas cores para facilitar o entendimento. A cor laranja claro são todos os versículos que nos trazem uma sabedoria prática para nós colocarmos em nossa vida. E o versículo 1 fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, a primeira sabedoria prática, não se envolva com o vinho. Por que o vinho é escarnecedor? Porque ele é suave, ele é vendido como um produto que é bom para ornar com certos tipos de alimentos, e algumas pessoas começam a consumir o vinho e quando elas menos percebem, elas estão viciadas nisso. Então o vinho é escarnecedor porque ele parece uma bebida leve, parece uma bebida suave. E muitas pessoas começam pelo vinho e depois acabam mal. E depois ele fala que a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles errar, todo aquele que tropeçar na bebida, nunca será sábio. Veja aqui o que diz o capítulo 23 de Provérbios, nos últimos versículos. A partir do versículo 29, está escrito assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? O versículo 30 responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Veja o 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará.
33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então aqui nós vemos que aquele que cai, aquele que tropeça no vinho, acaba sofrendo os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas e os olhos vermelhos. E veja aqui o que diz Provérbios no capítulo 31. Aqui no capítulo 31, nós vemos que a mãe do rei Lemuel mostra alguns ensinamentos para o seu filho. Veja o versículo 1 aqui. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então aqui o capítulo 31 mostra o que a mãe do rei Lemuel ensinou para ele. E ela ensinou aqui no versículo 4: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. O 6 diz: dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Veja que a mãe do rei Lemuel fala que não é próprio dos reis beber o vinho. Quando o capítulo 31 fala que não é próprio dos reis beber vinho, nós podemos interpretar que nós somos os reis da nossa vida. Você é o rei da sua vida, você é a rainha da sua vida. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida particular é você que governa ou não governa. Então, o versículo 1 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Ela deixa a pessoa agitada, ela faz a pessoa olhar para uma mulher ou a mulher olhar para um homem de maneira indevida e leva a pessoa a dizer o que não deveria dizer e a fazer o que não deveria fazer e a tropeçar, machucar-se sem saber aonde foi que bateu o seu corpo. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. O versículo 2: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Aqui o versículo 2 fala sobre respeitar as autoridades, respeitar o seu líder, o seu chefe, o seu professor, o seu empregador, o seu diretor, porque ele está na liderança diante de você. Então o versículo 2 fala: como o bramido do leão é o terror do rei. Se você desonra, desrespeita aquele que te lidera, aquele que está com a autoridade sobre você, aquele que está como o rei naquele momento, você sofrerá os danos, o prejuízo. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O versículo 3: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Veja que o versículo 3 fala que existe honra para aquele que se desvia de questões, para aquele que se desvia de discussões, mas todo tolo se entremete nelas. Esse versículo 3, ele pode ser lido junto com o 2, quando ele fala que como o bramido do leão é o terror do rei. Aquele que é o chefe, que é o líder, que é o empregador, ele busca o que ele espera dos seus subordinados é que eles o respeitem, é que eles cumpram as determinações. Agora, o tolo é aquele que entra no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu grupo e desafia a autoridade daquele que está investido de autoridade naquele contexto.
Esse rei aqui também pode representar o pastor da igreja. Muitas vezes a pessoa participa de uma comunidade, de uma igreja, e o pastor traz uma orientação. E a pessoa fica ali, ela tem um entendimento diferente e ela começa a se levantar contra a autoridade do pastor. Se você discorda do entendimento de algum pastor e você entende pela sua leitura bíblica que aquela doutrina não está correta, o correto é você procurar uma outra igreja que se alinhe àquilo que você acredita. Nós temos na interpretação das escrituras muitas divergências. Existem, não à toa, existem várias denominações e algumas acreditam que se deve guardar o sábado, outras acreditam que se devem usar determinados tipos de roupa e que outras são proibidas, roupas específicas como vestidos e cabelos longos para as mulheres e ternos para os homens. Outras são mais liberais, aceitam que as pessoas vistam roupas comuns do dia a dia, desde que se trajem com modéstia. A modéstia significa a mulher se vestir de forma a cobrir o seu corpo, a usar uma maquiagem que não é chamativa, aos homens não usarem roupas muito justas, a serem prudentes quanto às roupas que são muito curtas. Então, essa questão de respeito aos superiores, respeito às autoridades, respeito aos que lideram o seu grupo e para que você não peque contra você mesmo, contra você mesma. Se você está descontente em relação ao seu local de trabalho, então comece a estudar alguma coisa nova, se habilite para que você consiga alcançar uma posição melhor em outro lugar. Versículo 4 diz que o preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Todos os versículos que falam de preguiça, de trabalho e de diligência estão aqui em azul. Então o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. O preguiçoso, ele encontra desculpas. O versículo 4 está dizendo que o preguiçoso sempre acha uma desculpa. Quando ele vai para o trabalho, ele fala: agora está muito frio. Ele não trabalha e ele, na época da colheita, não terá nada, não receberá nada. O versículo 4 está dizendo: não dê desculpas para situações difíceis que a vida apresenta a você. Às vezes, nós estávamos falando aqui sobre a insatisfação no local do trabalho. Às vezes, a insatisfação em relação a quanto se ganha. E muitas vezes a insatisfação ela vem só com reclamação, reclamação e reclamação. Ao invés de reclamar da vida, procure fazer alguma coisa. Procure um curso, um treinamento, prepare o seu terreno para que você saia desse local e encontre um lugar em que você seja mais realizado, em que você esteja feliz. O versículo: não dê desculpas, não diga assim: eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, ficar reclamando não vai mudar a sua vida. Mas se você começar a agradecer, graças a Deus que eu tenho esse trabalho, graças a Deus que eu tenho essa posição. Se você tem um chefe, um superior que é desagradável, é ruim, aproveite para fazer o treinamento dos frutos do Espírito. Você sabe que lá em Gálatas, no capítulo 5, fala que o cristão ele deve ter o amor, a bondade, a paciência, a benignidade, que é a capacidade de fazer o bem. Você sabe que em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o versículo 48, está escrito assim:
Ouvistes o que vos foi dito: amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: abençoai aos vossos inimigos e bendizei aqueles que vos maldizem. Porque se vocês amarem os vossos amigos e odiarem os vossos inimigos, o que vocês fazem a mais? Então Jesus, ele trouxe esse ensinamento. Talvez você até tenha razão, porque nem todo chefe, nem todo líder é bom. Existem reis que são péssimos em administração, mas que têm outras habilidades que faltam a você. Se essa pessoa ocupa a liderança, se essa pessoa está reinando, é porque ela tem alguma habilidade, seja de gestão ou de comunicação. A pessoa consegue, da forma como ela se veste, da forma como ela se posiciona, ela transmite mais segurança para o seu empregador. Então preste atenção quais são as habilidades que essa pessoa que te lidera tem e que você ainda não tem. Veja como ela se porta, como ela se comunica, se ela e veja como você pode aplicar isso na sua vida. Sempre honrando a Deus. Se essa pessoa faz alguma coisa indevida e está naquela posição por alguma corrupção, então é a hora de você deixar esse lugar, orar a Deus e buscar conhecimento para que você saia desse lugar. Então pare de reclamar e busque uma nova porta, um novo lugar. Deus, ele responde à oração dos seus filhos quando clamam a ele. Versículo 5: Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O versículo 5 está dizendo que o conselho não resolve o problema de ninguém. As pessoas dizem assim: se conselho fosse bom, as pessoas não davam, as pessoas vendiam. Qual é a ideia de que se o conselho fosse bom, as pessoas davam, as pessoas elas vendiam, elas não davam? É que muitas vezes alguém vem até você e dá um conselho. A pessoa fala: faça isso, mas às vezes nós estamos com a nossa vista tão míope, vamos dizer assim, estamos míopes, estamos olhando a vida com as nossas lentes, com a murmuração, com a reclamação, com a insatisfação, e a pessoa está ali perto de nós falando: faça isso, mas nós não conseguimos enxergar. Então é como águas profundas, é o conselho no coração do homem. Muitas vezes, se nós parássemos e pensássemos bem a respeito da nossa situação, nós mesmos conseguiríamos entender o que é o melhor, qual é o melhor caminho. Muitas vezes, você permanece no namoro, num relacionamento que você sabe que já terminou, mas o medo de ficar sozinho ou de ficar sozinha faz com que você leve avante um relacionamento, e tem algumas pessoas que até levam adiante um casamento, mesmo vendo e percebendo que aquele namoro já está mostrando que não vai ser como a pessoa está esperando. Mas o medo faz a pessoa ficar na dúvida: será que eu termino? Será que eu não termino? Então o conselho fica lá no coração do homem. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, fica lá escondido. Mas o homem de inteligência o tirará para fora. Significa, a pessoa que é inteligente, ela aceita o enfrentamento. Ela se coloca na frente do espelho e ela fala: eu tenho que tomar essa decisão. O melhor para fazer é isso. A inteligência, o que é a inteligência? É o uso da razão. É você se colocar na frente da situação, você sabe o que tem que fazer e você tira para fora aquilo que você já sabe que tem que resolver. Então,
Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Não adianta você saber o que precisa fazer e deixar lá no coração pensando assim: ah, eu já deveria ter pedido demissão. Eu preciso sair desse trabalho. Eu preciso sair dessa relação. Está lá. O que são águas profundas? Águas profundas são lugares que você não acessa. Quando você vai mergulhando, tem um momento em que a pressão da água é tão forte que você não acessa aquele lugar. Então, às vezes nós deixamos o conselho lá como águas profundas. Nós queremos esconder aquilo e não queremos acessar. Mas o versículo 5 fala na segunda parte: o homem de inteligência o tirará para fora. A pessoa que é inteligente vai dizer: eu tenho que fazer isso. Na minha razão, eu já sei que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar isso para depois. Eu vou pegar o conselho e vou colocar em prática. Versículo 6: cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 fala que nós temos uma tendência de olhar para nós mesmos e pensar que nós somos bons. É muito comum as pessoas apontarem o dedo para as outras, julgando as outras, e elas se esquecem que elas mesmas têm os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas. Então o versículo 6 diz: cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Todo mundo fala que é bom, mas o homem fiel, quem o achará? Mas quem você pode conversar e realmente a pessoa é fiel? O versículo 6 está dizendo: desconfie de você mesmo, desconfie de você mesma. Antes de dizer eu sou bom, pense que é difícil de encontrarmos alguém que seja verdadeiramente bom. Uma vez, um jovem rico chegou até Jesus e disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus para o jovem rico foi: por que tu me chamas de bom? Só existe um que é bom, que é Deus, o Pai. Muitas pessoas perguntam se como fazer para ser uma pessoa que pratica a bondade. Para praticarmos a bondade, nós precisamos estar o tempo todo dispostos a obedecer a palavra de Deus. E você sabe, eu também sei, é difícil de conseguirmos cumprir toda a palavra de Deus 100%, 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Você leva uma fechada no trânsito, você sofre uma inquietação de alguém, você passa por situações difíceis no dia a dia e às vezes sai uma raiva, uma indignação. Então, nós somos pecadores. Lá em 1 João, no capítulo 1, está escrito que aquele que diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, nós somos pecadores. Ninguém pode se autodeclarar que é perfeito, que é bom. O versículo 6 está dizendo isso. Então, o versículo 6, colocando num aspecto prático para a nossa vida, tem aquelas pessoas que vivem reclamando dos outros. Elas falam assim: ah, o fulano falou que era meu amigo, mas na hora que eu precisei dele, ele me abandonou. A fulana disse que era minha melhor amiga e de repente ela me esqueceu. Não fique se decepcionando com as pessoas. Já tenha essa reserva, essa compreensão que as pessoas falam que são bondosas, mas quem é o homem fiel? Então tem pessoas que ficam ali muito tempo se lamentando, ficam meses. Nossa, a pessoa falou que era minha amiga e não sei o que, e ficam feridas, magoadas. Não fique se ferindo, se magoando, se machucando em razão de pessoas que se foram. Pessoas vêm e pessoas vão. Elas deixam alguma coisa de ensinamento para nós
e nós deixamos alguma coisa para elas, e depois vem outras pessoas. Versículo 7. O verde nós estamos usando para a justiça e para a injustiça. Então, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo, quando nós lemos Provérbios, é aquele que cumpre a palavra de Deus. Lembre-se de o justo é aquela pessoa que você lembra de roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo, então o justo é aquele que obedece os mandamentos do Senhor. O justo ele anda na sua sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando um vaso tem uma trinca, as pessoas colocam a cera para esconder aquela trinca. Então, o sincero é aquele que vai até Deus, revelando as suas fragilidades, as suas fraquezas, confessando o que precisa da ajuda de Deus. Ele vem até Deus de maneira transparente, sem maquiagem. De nada adianta, lá em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que nós somos como vasos nas mãos do Senhor. Não adianta eu e você, como vasos nas mãos de Deus, chegarmos ocultando os nossos erros, os nossos pecados. Lá no Salmo 23, a Bíblia fala assim, no versículo 5, o meu cálice transborda, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse versículo 5 do Salmo 23, quando ele fala unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o óleo representa o Espírito Santo. Deus quer derramar o óleo sobre o nosso vaso. Se nós vamos até Deus com trincas, com rachaduras, o óleo vai se perder da nossa vida. Ele vai se espalhar da nossa vida. Mas quando nós vamos até Deus com sinceridade, confessando que eu olhei para uma mulher como eu não deveria ter olhado, eu cobicei aquilo que é do meu vizinho, eu quis o cargo ou a posição do meu chefe ou de uma certa pessoa, eu menti ou eu fiquei irado e guardei mágoa e não perdoei tal pessoa, me ajuda a perdoar. Quando nós vamos até Deus confessando as nossas fraquezas, os nossos erros, eu disse um palavrão porque alguém me fechou no trânsito. Então, tudo aquilo que quando nós tropeçamos, quando nós falamos para Deus com sinceridade, Ele nos ajuda. Então, o versículo 7 diz, o justo, ele anda na sua sinceridade. Ele vai até Deus, fala, confessa os seus erros, os seus pecados, ele busca sempre melhorar o seu relacionamento com Deus. Isso permite que o óleo permaneça no nosso vaso. E aí pode acontecer o que está escrito no Salmo 23, no versículo 5, quando fala assim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que o seu cálice possa transbordar, que você possa confessar os seus pecados e que o óleo que Deus quer derramar sobre a sua vida fique em você e que você possa transbordar, ter essa presença de Deus para encher as pessoas ao seu redor. O que é o transbordo? Você pega um copo de água, coloca debaixo de uma torneira, você liga aquela torneira até o copo encher e você mantém a torneira aberta. E aquele copo vai transbordando. E aí você coloca outros copos embaixo e vai enchendo outros copos. Deus quer que o óleo dele, a unção dele, venha encher as pessoas à sua volta. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Por que o versículo 7 fala que bem-aventurados serão os seus filhos depois dele? Porque o justo que anda dessa forma com Deus, confessando os seus erros, os seus pecados, ele recebe o óleo, que é a presença de Deus na vida dele, e ele tem para transbordar na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Versículo 8.
Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. O versículo 8 está dizendo que quando o rei aqui pode ser um juiz, pode ser uma autoridade. Quando ele senta para fazer o julgamento, com os seus olhos dissipa todo o mal. Significa que ele vai fazer a justiça. Versículo 9. Esse versículo 8 aqui, ele nos mostra a importância de andarmos sempre com correção. Quando andamos na justiça, não temos receio, medo, quando somos acusados por alguém. Quando alguém injustamente lança uma calúnia, uma difamação, uma mentira contra a sua vida. Quando você é justo, quando você anda de maneira correta, honesta, você não tem medo quando você é chamado de maneira injusta perante um tribunal, perante uma autoridade. E esse versículo 8 também pode ser lido como rei aqui, o Senhor. O Senhor é o rei dos reis. Quando o Senhor, ele senta no trono do juízo para fazer o julgamento do que estamos fazendo, para aplicar em nós o que merecemos, com os olhos dele, ele dissipa todo o mal. Versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou de meu pecado? Esse versículo 9 repete a ideia do versículo 6, quando fala, todo homem fala que é bom, mas o homem fiel, quem o achará? O 9 traz a mesma ideia. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Mais uma vez, lembro do versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Todos nós temos pecado. No Salmo 51, no versículo 5 está escrito que em pecado eu fui concebido, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos com a mancha do pecado. Só o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Por isso precisamos receber a Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus, caiu aqui nesse vídeo para meditar em Provérbios 20, você precisa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para nos purificar do pecado. Versículo 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Deus ama a justiça. Trate as pessoas em situação igual, da mesma forma. Pessoas em situação diferente são tratadas de forma diferente. Mas, se estão na mesma situação, o tratamento deve ser igual. Versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O versículo 11 está dizendo que as pessoas conhecem a nós por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. E até uma criança mostra quem é por aquilo que faz, por aquilo que fala. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Esse versículo está dizendo, não use o seu ouvido e nem os seus olhos para aquilo que é mal. Foi o Senhor que fez o seu ouvido. Então não aceite ficar em rodinhas em que as pessoas estão falando mal de outras pessoas. Não aceite ouvir a fofoca. Não aceite ouvir o ataque de alguém contra um terceiro que não está na conversa. O Salmo 15 fala assim, quem morará no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não mente a respeito do próximo e aquele que não aceita a peita contra o seu semelhante. Então lá no Salmo 15 está escrito quem morará no teu tabernáculo, ou seja, quem pode morar no céu. Aquele que não aceita, aquele que não lança nenhuma calúnia, nenhuma difamação, não lança nenhuma palavra mentirosa contra o seu próximo e aquele que não aceita
que falem a respeito do seu próximo. Então, o ouvido que ouve não foi feito para você ouvir aquilo que não presta. Use o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, para ouvir hinos que honram a Deus, para aprender coisas que vão ser práticas na sua vida. Não gaste o seu tempo com pessoas que vivem falando a respeito das outras. E o olho que vê, não coloque coisas indecentes na frente das telas que você acessa. Veja onde você coloca os seus olhos. E o olho que vê não é só o olho que vê, é também a forma como você olha os outros, a forma como você avalia os outros. Tem aquelas pessoas que olham para outra pessoa de cima a baixo, para ver a roupa que a pessoa está vestindo, para já lançar um julgamento em relação ao próximo. A forma como você olha, os olhos foram feitos pelo Senhor, para que você veja coisas que edificam e coloque para fora das suas telas aquilo que é indecente, indevido, e também para que a forma como você olha para as pessoas não seja uma forma que menospreza, diminui o próximo. Versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. O 14 fala, não fique... Quando ele fala aqui, não ames o sono, não é só acordar cedo para trabalhar. Tem pessoas que trabalham há 10, 15, 20 anos no mesmo lugar e elas estão dormindo porque elas não estão com os olhos abertos, no sentido de que podem estudar, aprender novas habilidades, conseguir novas posições, conseguir uma colocação melhor, conseguir ajudar mais pessoas com o talento que tem, com a habilidade que tem, com os recursos que tem, e a pessoa está dormindo. Ela não se despertou para o fato de que ela pode fazer mais, pode ter mais e pode ajudar mais pessoas. Então não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Versículo 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. O versículo 14 diz que quando você vende um produto, aparecem compradores querendo reduzir o valor daquilo que você vende, do seu serviço, do seu produto. Então você que trabalha na área do comércio, quando você vende um produto, quando você vende um serviço, você tem que gerar o valor no comprador, mostrar, apontar como aquele serviço e aquele produto é diferenciado e produz algo diferente, algo melhor, que traz uma experiência superior em relação a aquele cliente. Se você não defende, não sabe quais são os benefícios que o seu serviço e que o seu produto vai gerar no seu cliente, você vai ter que diminuir o valor do seu serviço. E tem muitos profissionais que trabalham muito bem, mas que não sabem defender o seu serviço, o seu produto, e acabam tendo prejuízo até no seu negócio, porque vem um cliente e fala, mas como que isso vai ser bom para mim? Você precisa saber bem como que o produto ou o serviço produz diferença na vida da pessoa. Então, se você está vendendo, por exemplo, moda, você tem que conhecer bem o seu ramo de negócio, para mostrar para a pessoa que aquela roupa é a melhor para o estilo de corpo que ela tem. Se você trabalha com, seja qual for o seu ramo de negócio, você precisa saber bem como vender o seu produto. Tem muitas pessoas que dizem assim, fiquei 5 anos na faculdade e não consigo vender. Trata-se de uma habilidade que precisa ser treinada. Procure
um treinamento em vendas. Procure um treinamento a respeito de como vender o meu serviço, como vender o meu produto, como vencer as objeções dos clientes, como mostrar o valor desse serviço, como isso vai fazer o bem para a pessoa. Porque se você não desenvolver essa habilidade, vem um comprador e fala, aqui no versículo 14, nada vale, nada vale. É o que o comprador vai dizer. E quando ele sair, ele vai dizer, vai se gabar, vai dizer, olha só, ganhei esse serviço, ganhei esse produto pela metade do preço. Versículo 15, porque a pessoa que vende o serviço, o produto, não se qualificou, não cuidou de mostrar o seu valor. Então, mostre o seu valor como profissional, o valor do seu serviço, o valor do seu produto. Versículo 15. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então, o versículo 15 fala que quem tem a sabedoria tem uma palavra boa para dizer. Busque a sabedoria. Versículo 16. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 6, está escrito lá, se você colocou o seu nome para ser fiador de alguém, corra atrás dessa pessoa e implore até que ela retire o seu nome dessa obrigação. Isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Essa ideia está sendo repetida aqui em Provérbios, no capítulo 20, e essa repetição no capítulo 20 aqui, no versículo 16, mostra como o livro de Provérbios orienta várias vezes, em vários capítulos, que não se deve assumir a obrigação financeira de ninguém. E junto com o tema da fiança já vem a questão do empréstimo de dinheiro. Nunca se empresta dinheiro a ninguém. As pessoas que vão até você, que pedem dinheiro emprestado, muitas vezes administram mal o seu próprio recurso e depois querem fazer com que os prejuízos delas, os sonhos delas, sejam realizados. Mas quando você quer ser o bonzinho, quer ser a boazinha e empresta o dinheiro e não recebe o dinheiro de volta, os seus projetos ficam para trás. Então, dizer não para os outros é dizer sim para você mesmo, para você mesma. Então, diga mais sim para você e diga não, porque o seu dinheiro é fruto do seu trabalho. Foi você que trabalhou, foi você que estudou, foi você que conquistou, foi você que deixou de fazer muitas coisas para ter aquele recurso que você tem no banco guardado, o investido. Foi você que fez isso. E se você pode fazer isso, os outros também podem fazer. Então, não caia no golpe. Tem pessoas que falam assim, mas você é o crente da família. Você fala que vai na igreja. E daí? Você tem que dizer, sim, eu vou na igreja e por isso a palavra de Deus ensina que as pessoas devem fazer a administração dos seus recursos. Então aqui está uma lição da palavra de Deus para você, que cada pessoa deve administrar o seu recurso. Não caia nessa de ser o bonzinho e de ser a boazinha. Mas se a pessoa está pedindo emprestado porque ela ficou desempregada ou porque ela ficou doente, aí nesse caso não empreste. Nesse caso seja generoso, seja generosa. Lá em Provérbios capítulo 11, no versículo 25 está escrito assim: a alma generosa prosperará e o que atende ao próximo também será atendido. Então, quando a pessoa pede emprestado porque ela fica sem jeito, porque ela está desempregada, porque ela passou por uma situação imprevisível, aí é hora de usar a generosidade. Não é a hora de emprestar o dinheiro, essa é a hora de exercer a bondade. Versículo 17.
Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Em outras palavras, a mentira tem perna curta. Você mente hoje, ganha algum benefício, por isso que suave é o homem o pão da mentira. Ele mente para sempre que nós mentimos porque nós queremos um benefício. É alguma coisa que nós vamos, ou pelo menos evitar algum dano, algum prejuízo. Mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. É melhor enfrentar a verdade do que a mentira, porque a mentira ela é provisória. Depois que você mente uma vez, a pessoa olha para você como alguém que com desconfiança. Você perde a credibilidade. Versículo 18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Versículo 18 fala da importância de você tomar conselho. Nós já lemos Provérbios capítulo 9, que fala que a sabedoria tem 7 níveis. Você tem a instrução, que é buscar informação. Você tem conhecimento. Quando você está no processo de buscar informação, você adquire conhecimento. Depois que você adquire conhecimentos, o terceiro nível é o conselho. Você busca pessoas experientes a respeito daquele assunto que tenha resultados positivos, resultados excelentes, para que aquela pessoa possa mostrar qual o melhor caminho para aquilo. O quarto nível é a inteligência. Você processa, usa a sua razão para processar toda a informação, toda a instrução, conhecimento e conselho para que você tenha entendimento. Com o entendimento, você entende bem a respeito daquele assunto, depois que você usou a sua inteligência, você alcança o discernimento. E com o discernimento, que é a capacidade de entender bem profundamente como resolver aqueles problemas, você tem prudência. A prudência é a capacidade de, diante de 2 ou 3 opções, escolher a melhor. Nós temos falado aqui que uma feijoada é boa no almoço de domingo, no almoço de sábado, mas se alguém coloca uma feijoada na sua frente à meia-noite, você vai dizer, não é prudente comer essa feijoada agora. Então a prudência é a capacidade de escolher a melhor decisão para aquele momento. O versículo 18 está dizendo: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz-se a guerra. Versículo 19: o que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O versículo 19 fala que aquela pessoa que vive falando mal a respeito das outras, ela não tem domínio próprio. Toda pessoa que não consegue segurar a sua boca, a sua língua, para falar mal a respeito dos outros, não vai guardar o seu segredo. Então o que anda maldizendo descobre o segredo. Pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Não se meta com a pessoa que fica falando bem com você. Ela parece que é sua amiga, mas ela está ouvindo tudo que você está dizendo para depois falar a respeito da sua vida para os outros. Quem vive falando dos outros também fala de você. Versículo 20: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Lâmpada fala a respeito de luz, fala a respeito de claridade, fala a respeito de clareza para seguir o caminho certo. Então aquele que amaldiçoa seu pai, amaldiçoa sua mãe, ele ignora o conselho do pai e da mãe. Ele vai perder a luz, ele vai tropeçar. Ele ficará em trevas densas, significa vai ter coisas que ele não vai perceber por não ter escutado o conselho do pai ou da mãe. Nem todo o conselho do pai e da mãe, isso é importante falar, está certo. Mas quando o pai e a mãe falam, você precisa prestar atenção, pelo menos investigar se ele tem razão ou se ela não tem razão. Porque às vezes o seu pai e a sua mãe não têm toda a informação a respeito daquele assunto. Às vezes o seu pai e a sua mãe têm um medo em relação a algum assunto, porque não conhecem sobre aquele tema.
Mas quando o pai e a mãe dão um alerta, eles amam a nós. O seu pai, a sua mãe ama você, então ele quer o seu bem. Então, quando ele fala, preste atenção nisso. No mínimo, você deve aprofundar aquele assunto quando o pai e a mãe dizem, presta atenção com aquela pessoa. Preste atenção com aquela pessoa. O seu pai e a sua mãe, eles amam você. Eles querem o seu bem. Versículo 20. E aqui esse versículo 20 não é só o pai e a mãe. O pai e a mãe aqui é o padrasto, a madrasta, o avô, a avó, o tio, a tia, o seu pastor. A pessoa que cuida, zela pela sua vida. Escute os conselhos dela. Versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O versículo 21 está dizendo que quem tem pressa em tomar posse de uma herança acaba ficando, o fim acaba não sendo bom. Quantas vezes morre uma pessoa que deixa uma herança e vem algum filho ou algum herdeiro e que já entra numa casa, toma posse de um carro, pega um relógio e já fala assim, isso aqui já é meu. Ele está entrando apressadamente de posse de uma herança no princípio. E aí ele pensa, já entrei, mas o seu fim não será bendito. Os outros herdeiros vão dizer assim, quem disse que a casa é só sua? Quem disse que você tinha que ficar com o relógio do pai? Ou com algum objeto da mãe? Quando morre o pai ou a mãe, é necessário haver diálogo, conversa, para que as coisas fiquem em paz. Versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Não guarde vingança. Inclusive, a vingança não agrada a Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 21, diz aqui, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Significa que se tem uma outra versão que diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça. A ideia de brasas lhe amontoará sobre a cabeça é que quando você dá de comer, quando ele tem fome, dá de beber quando ele tem sede, a cabeça dele, do seu inimigo, vai ficar queimando. É como se você colocasse fogo na cabeça dele, para que ele fique pensando, por que eu fiz o mal para essa pessoa? E o Senhor tu pagará, porque isso gera arrependimento na pessoa. Por isso que o Senhor tu pagará. Porque quando você faz isso, você ganha uma pessoa. Você desperta o arrependimento na pessoa. E Deus ama quando uma pessoa se arrepende dos seus maus caminhos e vai até Ele. Então você tem recompensa quando você ajuda, quando você não se vinga. Aqui o versículo que é o 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Esse versículo aqui repete, reforça a ideia aqui que nós lemos no versículo 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. E aqui essa ideia se repete no 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Quer dizer, Deus ama a justiça. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? O versículo 24 está dizendo que é Deus que dirige os nossos passos. Muitas vezes, Deus vai mostrar um caminho diferente daquele caminho que você traçou, daquele caminho que você planejou. Mas porque Deus ele sabe o que ele está fazendo na nossa vida.
Quando a parte B do versículo 24 fala assim: o homem, pois, como entenderá o seu caminho? A resposta para essa pergunta é alinhando a sua vida ao propósito de Deus. No momento em que você alinha a sua vida ao propósito de Deus e entra em oração, você recebe respostas de Deus. Deus mostra para você: eu fechei essa porta por causa disso. Você entende o seu caminho e por onde Deus está levando você quando você alinha a sua vida em oração e ao propósito de Deus. Versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos, então inquirir. O versículo 25 está dizendo, é um laço você dizer que alguma coisa é boa. Quando ele fala que é santo, quer dizer alguma coisa é boa, e fazer o voto e só depois perguntar. Quando você entra num negócio, pergunte primeiro, avalie primeiro, verifique primeiro. Quando você vai, por exemplo, escolher uma igreja onde você vai congregar, já que o versículo está falando sobre o que é santo, antes de você entrar precipitadamente e dizer assim: ah, é um ótimo lugar, porque você foi e participou de um culto uma única vez, ou porque você ouviu alguém falar que aquele lugar é bom, antes de você decidir que realmente vai estar ali, faça perguntas. Veja se realmente é bom. Versículo 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. O rei sábio afasta os maus. Faz girar sobre eles a roda significa coloca eles para fora do seu caminho. Vamos interpretar esse versículo 26, o rei sábio, como você. Você é o rei da sua vida. Você é a rainha da sua vida. As coisas que dizem respeito à sua vida, é você que decide. É você que reina ou não reina. Agora, a pessoa que reina, ela avalia quem fica perto dela. O rei que é sábio, a pessoa que reina a sua vida com sabedoria, tira os maus, ela dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda, coloca eles para fora do seu caminho. 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, a alma do homem, a nossa alma tem a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Isso está na nossa alma. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. O versículo 27 está dizendo: diante da nossa alma, Deus tem o poder de colocar a luz. E Ele sabe tudo o que passa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual a lâmpada do Senhor esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Nada fica oculto diante do Senhor. Por isso que no versículo 27, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, desejos e vontades. A aplicação prática do versículo 27. Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas vontades, cuide dos seus desejos, porque isso é o que vai trazer clareza e vai trazer o bom caminho para a nossa vida. Se pensarmos em coisas más, tivermos desejos e vontades que não são alinhados com a vontade de Deus, o Senhor saberá, o Senhor esquadrinha tudo o que está na nossa alma. Ele conhece o íntimo do o nosso íntimo. Ele sabe o que nós pensamos. Versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Aqui, mais uma vez, a ideia de que você é o rei, você é a rainha da sua vida. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Fazendo o bem e andando na verdade, né? Benignidade e verdade guardam o rei. Fazer o bem e andar na verdade guarda você.
guarda a sua vida, e com benignidade sustém ele o seu trono. E sendo uma pessoa que pratica o bem, ela sustenta o seu trono. Significa, e com a fazendo bem, você tem uma vida calma, uma vida tranquila, uma vida de paz. Fazendo bem, ajudando as pessoas, você não praticando mal em relação a ninguém, vivendo uma vida reta, uma vida correta, uma vida justa, você sustenta o seu trono. Significa a sua vida vai ter paz. Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. O versículo 29 está dizendo que os jovens têm como a sua beleza, o ornato, a sua beleza, a sua força. E a beleza dos velhos são as cãs, ou seja, as marcas da sua velhice, são a sua experiência de vida. É isso que o versículo 29 está dizendo. O jovem tem a força e os mais velhos têm a experiência. Versículo 30. Então, a aplicação prática do 29. Não despreze uma pessoa idosa. Veja o que escute as histórias e colhe experiências que você pode ouvir deles. E o versículo 30, os jovens, o versículo 29, a sua força não vai durar para sempre. Você pode ser jovem agora. Então aproveite o tempo que você tem força para adquirir sabedoria, para que as suas cãs, quando você ficar mais velho, sejam com muita experiência para que você possa dar instrução para os seus filhos e para os seus netos. E o versículo 30, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O versículo 30 está dizendo que aqueles que praticam a maldade vão sofrer na vida. Aqueles que tomam decisões erradas vão ficar cheios de vergões. É melhor andar pelo caminho da justiça, porque você passa ileso a dessas feridas. Você vai ter menos dores. Ninguém passa ileso de feridas, porque Jesus disse em João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas os maus, eles vão passar por muitas feridas pelas suas decisões ruins. Agora quero fazer um convite a você. E o convite é que você faça agora a oração de confissão. Você que ainda não aceitou a Jesus, você já ouviu falar a respeito dele, de repente você é filho de uma pessoa que segue a Deus, de repente você é filha de uma pessoa que segue a Deus, mas você ainda não decidiu por entregar a sua vida para Deus. Nessa oração de confissão, você declara que você recebe a Jesus. Você reconhece que tem os seus pecados e que você precisa de Deus. Como nós lemos em Provérbios 20, aquele que é o justo, ele anda na sua sinceridade. E dele ser sincero, Deus pode colocar o Espírito Santo na sua vida. De repente você se afastou e de repente você quer voltar a seguir a Jesus. Então faça essa oração de confissão. Você confessa que tem pecados, confessa que precisa de Jesus Cristo para receber a salvação dos pecados e pede para ter o Espírito Santo e o seu nome estar escrito no céu, no livro da vida. Faça essa oração comigo, a oração de confissão, número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja para que você possa frequentar e ter comunhão com outros irmãos, ouvir a palavra de Deus, aprofundar o seu relacionamento com Deus. Não fique falando que as igrejas são lugares ruins porque você teve uma experiência ruim no passado. Talvez alguém disse alguma coisa ruim a seu respeito.
fez alguma coisa errada com você, talvez você teve uma experiência ruim com algum pastor, mas todas essas coisas que são escândalos, às vezes acontecem. Procure um outro lugar novo, onde você possa conhecer a palavra de Deus. Foi Jesus que morreu por você. Não foi nenhum pastor, não foi nenhuma pessoa que te acusou, apontou o dedo para você. Então, se não deu certo no lugar, procure um outro lugar. Nós podemos dizer que as igrejas são como um hospital. No hospital, as pessoas buscam atendimentos médicos porque elas estão com a saúde enfraquecida. Nas igrejas, as pessoas buscam tratamento espiritual. E assim como às vezes no hospital você não recebe tudo o que você precisava e você tem que ir no outro, às vezes você está numa igreja que não tem condições de dar o atendimento espiritual que você precisa. Mas Jesus, ele dá aquilo que você precisa, porque ele deu a vida dele por nós. Então siga a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 20. Pedimos que o Senhor hoje nos toque o coração para que sejamos sinceros, que o óleo, que é a presença do Teu Espírito Santo, seja derramado sobre a vida dos Teus filhos e que eles sejam cheios da Tua graça e glória. Abençoa esse Teu filho, essa Tua filha, que talvez está insatisfeito, insatisfeita com o seu trabalho, pensando assim: eu não quero mais estar aqui. Que o Senhor abra uma nova porta e que o Senhor mostre a sua bondade. Que o Senhor ajude aqueles que estão muitos anos estagnados, paralisados, porque pensaram assim: é muito bom ficar aqui, mas os anos passaram e hoje já não está tão bom assim. Eu peço que o Senhor venha trazer coragem e força para que esse teu filho e essa tua filha consiga encontrar uma luz e encontrar um novo caminho, um treinamento, um curso, alguma habilidade que possa desenvolver a partir de agora para receber uma promoção, uma mudança de carreira, um novo posicionamento. Peço que o Senhor agora venha abençoar aqueles que estão em um namoro, que o Senhor venha mostrar com clareza para esse jovem, para essa jovem, para esse homem, para essa mulher, se realmente procede do Senhor e se devem levar avante esse relacionamento, se a pessoa está alinhada com os teus planos e propósitos. Peço que o Senhor agora venha guardar os teus filhos, as tuas filhas, hoje e sempre, em tudo que fizerem. Livra do mal e tira do coração o desejo de vingança. Se alguém está carregando esse peso, esse fardo, não dê lugar à vingança. Perdoe e fique com o texto de Provérbios 25, 21 e 22. O Senhor te pagará pelo perdão que você conceder ao seu inimigo. Fique com essa palavra hoje. Senhor, abençoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.